Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus. É motivo de muita alegria de poder estar participando desta live para junto, estarmos adorando e glorificando o nome do Senhor. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Grato a Deus também pela vida do meu irmão, meu amigo Davi, que fez o convite para que poderia estar aqui, ministrando da palavra do Senhor. Quero agradecer também a pastora Cláudia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando esse projeto, irmãos, abençoando a vida dos irmãos, que continue a cada dia mais, irmãos, vidas sendo edificadas para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu serei bem breve, nesta noite, devido a estar um pouco rouco. Venho de uma semana um pouco corrida, com alguns compromissos. Ontem à noite estive ministrando a palavra do Senhor, então estou um pouco rouco. Serei bem breve e objetivo, mas eu creio que o Senhor ele tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 2. Livro de Neemias, capítulo de número 2, a partir do versículo 11. Estaremos lendo o versículo 11 e o versículo 12 apenas, irmãos, para não cansar os irmãos, e estaremos aqui fazendo aquilo que o Senhor ele tem colocado no meu coração, em nome de Jesus. Versículo 11 vai dizer assim, irmãos: assim eu vim até Jerusalém, e ali fiquei 3 dias. Versículo 12. Eu me levantei à noite, e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. Irmãos, eu queria trazer uma palavra nesta noite em um tema, e o tema é esse: reconstruindo aquilo que foi destruído. Reconstruindo aquilo que foi destruído. Irmãos, a palavra construção e reconstrução, embora pareça uma palavra muito comum, muito parecida uma com a outra, mas irmãos, algo diferente, porque construir, irmãos, fala sobre a capacidade ou o propósito de criar algo que ainda não existe, e essa criação ela pode ser tanto um edifício, tanto uma comunidade, tanto um relacionamento, uma amizade ou algo semelhante. Já reconstrução, irmãos, reconstrução refere-se a recriar alguma coisa ou reconstruir alguma coisa, algo que possa ter sido quebrado, algo que possa ter sido destruído, algo que possa ter sido danificado de alguma maneira. Reconstrução significa isso. E eu queria, irmãos, ser muito fiel em dizer aos irmãos que não existe nada debaixo do céu que Deus não possa reconstruir. Não existe nada, irmãos, que possa ter sido destruído, que Deus ele não possa reconstruir. Porque para o homem, às vezes algo que foi destruído é descartado, é jogado no lixo, é jogado fora, é deixado para trás.
Mas para Deus não é dessa forma, irmão. Para Deus, aquilo que foi destruído, ele pega, leva para a oraria. Aquilo que foi destruído, ele trabalha e torna a fazer novamente. Ou seja, Deus, o olheiro, ele não descarta aquilo que quebrou, aquilo que um dia foi quebrado, aquilo que um dia foi danificado, ele pega e refaz novamente. Então não existe nada, irmãos, não existe nada que um dia foi quebrado, foi danificado, foi prejudicado, que Deus não possa reconstruir, que Deus não possa fazer novamente. E o interessante, irmãos, é que essa passagem de Neemias, se nós formos parar para analisar um pouco o contexto, sabemos que Nabucodonosor ele invade, irmão, Jerusalém, né? O Senhor entrega ali Joaquim, né? E toda Judá na mão do Nabucodonosor, e ele entra ali em Judá, ele entra ali em Jerusalém, e sabemos que ali ele destrói aquela cidade, ele destrói os muros daquela cidade, o templo ali, irmão, ele é derrubado, o templo do Senhor ele é destruído, e o povo é levado cativo para dentro da Babilônia, porque o Senhor tinha um propósito de tratar o povo ali na Babilônia, de libertar o povo de um pecado chamado idolatria. Então Deus ele permite, Deus ele entrega o seu povo na mão de Nabucodonosor, porque ele queria tratar do povo. Esse era o objetivo do Senhor com o povo de Judá, com o povo ali, né, de Jerusalém. Ele queria trabalhar na vida do povo. E Neemias, irmãos, ele aparece em um tempo de muita necessidade, porque o período que Neemias ele é citado, irmãos, é um período na qual o povo ele já tinha voltado para Jerusalém. O povo já havia sido, né, ali libertado daquele cativeiro babilônico. O povo já tinha voltado para Judá, o povo já tinha voltado para Jerusalém. Alguns ali ainda ficaram ali em Suzã, porque a Babilônia ela sofre alguns ataques, e sofrendo alguns ataques ali, ela é conquistada. A Persa vem, invade ali a Babilônia, conquista a Babilônia. E tudo isso nós vemos, irmão, porque Deus nele ali preparar Ciro para libertar o povo, para o povo retornar novamente para Jerusalém. E isso é muito interessante, irmão, porque o povo volta para Jerusalém, só que Neemias, né, ele está em Suzã, ele está no palácio, ele está servindo ao rei chamado Artaxerxes, ele é copeiro desse rei, ele trabalha ali no palácio para esse rei. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que um belo dia o seu irmão Anani, ele sai de Judá, ele vai até Suzã, e ali Neemias ele vai perguntar para o seu irmão como que o povo dele estava, como que as coisas estavam acontecendo, o que estava acontecendo ali no meio do povo. E o seu irmão vai relatar para ele como estava a situação do povo, que a cidade ainda estava destruída, a cidade ainda estava sem muro, a cidade ainda não tinha templo, o povo, né, estava ali à mercê dos inimigos, porque uma cidade, irmão, sem muro é uma cidade sem proteção. Uma cidade sem muro é uma cidade, né, que a qualquer momento o inimigo. E Neemias agora, irmãos, ele é levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele é levantado por Deus com esse propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. E como eu disse, irmão, não existe nada que fora destruído que Deus ele não possa reconstruir. Não importa o tamanho da destruição,
Não importa o tamanho daquilo que foi destruído, Deus ele tem o poder para reconstruir aquilo que foi destruído, ele tem o poder para reconstruir. E nós vamos, irmãos, aprender algumas coisas com Neemias, nesses 2 versículos na qual nós acabamos de ler. Nós podemos aprender algumas coisas com Neemias, coisas que são fundamentais, irmãos, coisas que são essenciais para uma reconstrução, coisas que são importantíssimas para que algo venha a ser reconstruído. Sabendo, irmãos, que Deus, ele intervém quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós clamamos, o Senhor, ele entra com providência. E nós vamos aprender algumas coisas aqui com Neemias, para que alguma coisa na nossa vida que foi danificada, que foi destruída, venha a ser reconstruída pelas mãos do Senhor. Algo que me chama bastante atenção, irmãos, que é o versículo 11 do capítulo 2, onde a Bíblia vai dizer assim, irmãos: assim eu vim até Jerusalém, e ali fiquei 3 dias. Neemias, irmãos, quando ele vai para Jerusalém, ele vai com o propósito de levantar os muros, de erguer novamente os muros que foram destruídos. Mas nós podemos observar, irmãos, que ele fica 3 dias ali em Jerusalém e ele não coloca a mão na obra. Ele fica 3 dias em Jerusalém e esses 3 dias que ele está ali, irmãos, ele não coloca a mão na obra. Irmão Iago, o que ele está fazendo nesses 3 dias? Ele está observando, ele está analisando o tamanho da destruição. Ele está avaliando, irmãos, ele está olhando, ele está reconhecendo aquilo que precisava ser feito para que os muros viessem ser reerguidos novamente. Porque, irmãos, todas as pessoas que já trabalharam com uma reforma ou com uma obra aí na sua casa de pedreiro, quando o pedreiro ele vai na sua casa, a primeira coisa que o pedreiro ele faz é analisar aquilo que vai ser feito. E analisando aquilo que vai ser feito, ele vai passar um orçamento para você de quantos tijolos, de quantos sacos de cimento, de tudo aquilo que será gasto naquela obra. Neemias, naquele momento, ele estava olhando aquilo que ele iria precisar. E para que Neemias ele estava fazendo isso? Porque, irmãos, só quando nós sabemos o que vai precisar, que nós sabemos o preço que tem que ser pago. O preço que tem que ser pago para que algo venha a ser reconstruído na nossa vida. Sabendo, irmãos, que o inimigo de nossas almas, o inimigo de nossas vidas, ele veio para matar, roubar e destruir. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que pagar o preço. E nós temos que, às vezes, avaliar, nós temos que, às vezes, olhar para ver o preço que tem que ser pago. E quando eu falo de preço aqui, irmãos, eu não estou falando de preço para a salvação, porque o preço da salvação ele já foi pago. Jesus, ele já pagou, Jesus, ele já entregou a vida dele por cada um de nós. Ele entregou a sua vida ali, irmão, para nos dar o direito da vida eterna. Esse preço já foi pago, mas agora, irmãos, nós temos que pagar o preço para que algo venha a ser, irmãos, reconstruído na nossa vida. Nós temos que pagar o preço para que a obra de Deus ela seja feita na nossa vida, irmãos. Porque, irmãos, o inimigo de nossas almas, ele luta a todo tempo, irmãos, contra a nossa vida. E se nós não pagarmos o preço, se nós não buscarmos para que algo venha a ser reconstruído, que algo venha a ser feito na nossa vida, irmão, ninguém vai buscar por nós, é nós que temos que pagar esse preço.
E é só avaliando, irmãos, o tamanho da destruição. É só avaliando a reconstrução que nós queremos que seja feito na nossa vida, que nós vamos saber o tamanho do preço que tem que ser pago. Porque, irmão, às vezes nós queremos as coisas de mão beijada. Às vezes nós queremos as coisas, irmãos, entregue na nossa mão sem a gente fazer nada para obter a bênção, para obter o milagre, irmãos. Mas não é dessa forma que as coisas acontecem, não é dessa forma que as coisas funcionam. Nós temos que pagar o preço. O preço da oração, ele tem que ser pago, irmãos. Nós temos que pagar o preço da oração. Eu cresci, irmãos. Eu me converti aprendendo, irmãos, que a oração, ela é a chave da vitória. E eu quero te dizer uma coisa, não mudou, irmão. Continua da mesma maneira. A oração é a chave da vitória. E nós temos que avaliar, irmãos, porque tem coisas, irmãos, que vai, às vezes, exigir algo a mais de cada um de nós. Tem coisas, irmãos, que vai ser preciso acordar nas madrugadas para orar. Tem coisas, irmãos, que vai ser preciso subir o monte. E às vezes pessoas lá fora até vão dizer, isso é coisa de doido, mas não é coisa de doido, irmão. É você sabendo aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida. Porque só quem está reconstruindo algo, só quem quer que Jesus faça algo grande na sua vida, sabe o preço que ele está pagando. Não deixa com que ninguém venha menosprezar o preço que você está pagando, irmão. Porque o preço em que você está pagando hoje, a tua renúncia de hoje, a tua busca de hoje, o teu jejum de hoje, a tua adoração de hoje, será o resultado, irmão, da obra que Deus ele irá fazer na tua vida. O resultado daquilo que Deus ele irá fazer na tua vida, irmãos. Mas é necessário pagar o preço, irmão. Porque às vezes algo tem sido destruído, às vezes o inimigo, ele tem tirado a proveito, ele tem destruído família, ele tem destruído casamento, ele tem destruído, irmãos, muitas coisas. O inimigo, ele tem destruído por causa de quê, irmão? Porque às vezes, irmãos, nós paramos de vigiar. Às vezes nós paramos de pagar o preço, às vezes nós paramos de buscar o Senhor nas madrugadas, às vezes nós paramos de clamar ao Senhor, irmão, porque às vezes vem alguém aqui na internet, às vezes nós ouvimos de alguém que não precisa de orar, que não precisa de jejuar, que não precisa de buscar, mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, é necessário sim pagar o preço, mais do que nunca é necessário pagar o preço. Nós temos que pagar o preço, irmão, para que a obra de Deus, as coisas de Deus, elas venham acontecer na nossa vida. Porque não é de mão beijada, irmãos. Não é de mão beijada. Mas é pelo contrário, é joelho no chão, é boca no pó, irmão, é jejum, é oração pelas madrugadas, e Deus fazendo a obra, e Deus realizando aquilo que você tem pedido a Ele, aquilo que você tem clamado a Ele, irmãos. Lucas, capítulo de número 18, irmãos, fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E Jesus ele vai falar da seguinte forma: se depressa eu fizer, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Às vezes, irmãos, o preço ele tem que ser pago. E às vezes, irmãos, nós não temos pagado o preço. Qual é o preço que você tem pago? Qual é o preço que você tem pago pelas bênçãos de Deus na sua vida? Para as bênçãos de Deus se multiplicar na sua vida. Não para de orar, irmãos. Não para de buscar, não para, irmão, de santificar a tua vida, não pare de buscar a presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida, irmão. Aquele que tem a presença de Deus, o inimigo não toca, o inimigo, irmão, não consegue destruir. Aquele que tem a presença de Deus, e a presença de Deus, irmão, ela não é dada para qualquer um.
A presença de Deus, irmão, ela não é dada para qualquer pessoa. A presença de Deus, ela é dada, irmão, para aqueles que são servos, para aqueles que são tementes, para aqueles que buscam a presença de Deus. Para esses, a presença de Deus é dada, irmão, e a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. Neemias, irmãos, agora ele está em Jerusalém, só que ele não coloca a mão na obra, primeiro ele vai avaliar, primeiro ele está rodando a cidade, ele está vendo aquilo que precisa ser feito. Ele está vendo aquilo que precisa ser feito para que os muros venham a ser levantados novamente. E eu te pergunto, irmão, você sabe o que você precisa fazer? E essa, irmãos, é uma pergunta retórica, porque o que você precisa fazer é botar o teu joelho no chão, é botar a tua cara no pó, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Enquanto você está orando, Deus está movimentando. Enquanto você está orando, Deus está fazendo. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, houve um terremoto, irmão. Porque enquanto nós estamos orando, no mundo espiritual acontece um terremoto. Acontece um terremoto no mundo espiritual. Enquanto nós estamos pagando preço para Deus fazer. Não pense, irmãos, que os ouvidos de Deus ele está tapado, porque não está. O ouvidos de Deus, ele continua aberto para ouvir a minha e a sua oração, para ouvir o meu e o teu clamor, irmão. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Deus tem obra na minha e na sua vida, mas é necessário nós pagarmos. Não se conforme, irmãos, com este mundo que nós estamos vivendo. Não se conforme com facilidade, irmão. Porque a vida do crente, irmãos, nunca foi fácil. A vida do crente sempre foi, irmão, boca no pó, sempre foi oração, sempre foi santidade. Lembra de Daniel, irmão, lá na Babilônia. Ele orava 3 vezes ao dia e Deus era na vida dele. Jogaram ele dentro da cova de leão, mas quem estava sendo lançado dentro daquela cova era alguém que tinha depósitos no céu, era alguém que orava, era alguém que pagava o preço, irmão. Enquanto ele estava em um lugar, irmãos, aonde ele não pertencia, mas ele estava ligado no céu. Ele orava, ele pagava o preço. E nós não podemos parar, irmãos, de pagar o preço. Nós não podemos parar de orar, para que Deus ele continue com as mãos dele estendidas, abençoando, restaurando, restituindo vida, pessoas, famílias, relacionamento. Deus ele faz a obra na nossa vida. E nós aprendemos isso com Neemias, irmãos. E agora, irmãos, mais à frente vai me chamar a atenção o versículo 12, que onde vai dizer, e eu me levantei à noite, eu e poucos homens comigo. Eu e poucos homens comigo me levantei à noite. Às vezes, irmãos, nós queremos estar rodeado de pessoas. Às vezes nós queremos estar rodeado, irmãos, de pessoas que às vezes até fala bem da gente na nossa frente, que às vezes até demonstra que gosta da gente. Mas eu queria te falar uma coisa nessa noite, impulsionado por Deus, pelo Espírito Santo. Aprenda, irmãos, a viver, às vezes, não com multidão do seu lado. Aprenda, irmãos, às vezes, viver com poucas pessoas do teu lado. Porque eu quero te dizer, irmão, multidão do nosso lado nunca quis dizer, irmãos, que isso facilita a nossa vida. Pelo contrário, irmão, às vezes multidão nos atrapalha. Às vezes multidão, muitas pessoas, às vezes nos atrapalha de enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Mas às vezes nós queremos, irmãos, pessoas estendendo as mãos,
Às vezes nós queremos, irmão, pessoas batendo nas nossas costas, dizendo eu tô contigo, mas aprenda uma coisa, nem todo mundo que fala tô contigo, verdadeiramente está com você. Aprenda isso, irmãos. Às vezes é poucas pessoas, mas pessoas preparadas por Deus que vai fazer a diferença. Não é multidão de pessoas, irmãos. Não fica triste se alguém te abandonou, não fica triste se alguém foi embora, não fica triste, irmãos. Porque às vezes é melhor um amigo fiel, irmãos, do que 10 amigos, irmãos, infiéis. Às vezes é melhor, irmãos, um amigo que está contigo em todo momento do que 10 pessoas que quando você precisa, quando você necessita, não estende as mãos para você, irmãos. Não tem nada a acrescentar, não tem nada para te dar. Aprenda uma coisa, irmãos. Aprenda com Jesus. Jesus, irmãos, ele escolheu 12. Jesus escolheu 12 para estar com ele, para andar com ele. Mas tinha situações, irmãos, que não eram os 12 que estavam com Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Tinha situação que não eram os 12 que estavam com ele, irmão. Porque tinha situação, irmãos, que quem precisava estar ali era aqueles que eram mais próximos. É aqueles que eram íntimos com ele. É aquele, irmãos, que deitava no colo dele. É aquele, irmão, que sempre estava sendo instruído por ele. Aprenda uma coisa, irmãos. Não é, irmãos, a multidão que faz a diferença. Não é isso, irmãos. O que faz a diferença é pessoas certas, é pessoas preparadas por Deus para estar do teu lado. Aprenda isso, irmãos. Não, irmãos, fica mendigando, não fique mendigando, irmãos. Pessoas do teu lado, não fique mendigando isso. Quem foi embora, deixa ir embora, irmãos. Aprenda isso. Quem saiu é porque tinha que sair. Quem te abandonou é porque tinha que te abandonar, irmão. É Deus tirando, irmão. Nunca foi perda, mas foi livramento. Porque quem é para ficar vai permanecer. Quem faz parte do propósito de Deus na tua vida vai continuar do teu lado. Mas quem não faz, irmãos, Deus, sem sombra de dúvida, ele vai tirar. Deus, ele tira algumas pessoas, irmãos, do nosso meio, porque não faz parte do propósito dele na nossa vida. É algo que me chama a atenção, irmãos. No livro de 2 Samuel, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Abisalão, ele queria usurpar o trono do seu pai, ele queria roubar o trono do seu pai Davi. A Bíblia vai nos dizer que a estratégia, irmãos, de Abisalão, sabe qual era? Abisalão, irmãos, ele ficou à porta da cidade. Ele estava na porta da cidade e todos aqueles que iam ali na cidade para ter um encontro com o rei, para apresentar alguma causa, falar com o rei, alguma coisa, levar presente para o rei, todos que iam, irmão, parava com ele no caminho. E sabe o que ele fazia, irmão? Ele ajoelhava, ele estendia as mãos dele, ele abraçava aquelas pessoas, só que o propósito dele verdadeiramente não era estender as mãos, não era abraçar, irmão. O propósito dele era ganhar aquela multidão, irmão. O propósito dele era ter aquelas pessoas na palma da mão dele, irmão. Porque nem toda mão estendida vem de Deus. Nem todo abraço, irmão, é sinal que gosta de você. E aprenda uma coisa: tenha discernimento, irmãos. Tenha discernimento. Tem hora que Deus vai tirar, porque é melhor poucas pessoas contigo no propósito do que muitas pessoas te desviando dele, do que muitas pessoas te afastando do propósito de Deus. E o texto vai dizer, irmãos, que levantou com ele poucos homens, não era muito. E a Bíblia vai dizer ainda, irmãos, que ele não contou a ninguém o propósito que Deus havia colocado em seu coração. Ele não contou para ninguém. Olha aí, irmãos, versículo 12. Ele não contou para ninguém o propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não contou para ninguém. E às vezes eu e você, irmãos, queremos contar a nossa vida para todo mundo.
Às vezes eu e você queremos falar da nossa vida para todo mundo, algo que nós queremos conquistar, algo que nós queremos receber. Às vezes nós falamos para todo mundo, só que nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Não é todo mundo que precisa saber da nossa vida, irmãos. Não é todo mundo que precisa saber da nossa vida. Vamos aprender algo, irmãos, com José. José, irmãos, ali na simplicidade dele, porque era um homem que não tinha maldade no seu coração, e ali não tendo discernimento, ele conta o sonho dele para os seus irmãos, e o que vai acontecer? Por causa dele contar o sonho, os irmãos dele começaram a invejar ele, porque ele contou o sonho. Eu não estou dizendo que ele fez errado, irmãos, mas ali ele foi ingênuo, ele não precisava de contar. E às vezes nós queremos contar a nossa vida para todo mundo. Às vezes nós queremos contar a nossa vida para quem não tem nada para acrescentar, para quem não tem nada para nos oferecer. Mas vamos aprender com Neemias. Ele não contou para ninguém o propósito que Deus havia colocado em seu coração. Porque nem todo mundo está no mesmo propósito. Nem todo mundo está no mesmo objetivo que você. Nem todo mundo é seu amigo. Aprenda isso. Aprenda a ficar calado, aprenda a fechar tua boca. Fala com Deus, conta para Deus, conversa com Deus, porque Ele sim tem vitória para mim e para você. Eu sei que existe amigos de batalha, eu sei que existe companheiros na fé, eu sei disso. Eu não estou falando que você não pode se abrir para esses irmãos, mas seleciona aquelas pessoas que você vai contar a sua vida, seleciona aqueles que você vai contar algo íntimo seu, irmãos, para que Deus venha continuar te abençoando, para que Deus venha continuar guardando a sua vida, protegendo a sua vida. E para, irmãos, encerrar aqui, a última coisa, ele não contou para ninguém o propósito que Deus havia colocado em seu coração. O propósito, irmãos, não era dele. O propósito foi Deus que colocou no coração de Neemias. Jeremias, irmãos, ele vai dizer que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Nem tudo que passa no meu coração, nem tudo que passa no teu coração. E quando a Bíblia fala coração, irmão, não é esse órgão, mas é a nossa mente. Nem tudo que passa, irmãos, na nossa mente, no nosso coração, é de Deus. E nós temos que aprender isso, nós temos que saber lidar com isso. Porque tem coisas que não é Deus que colocou, tem coisas que é engano. E como eu sei, irmão Iago, que é engano e o que é de Deus? Quando eu, irmãos, às vezes quero comprar um carro, mas o objetivo de eu comprar esse carro não é para mim me locomover de um lugar para o outro. Mas o propósito de eu comprar esse carro é para mim mostrar para o meu irmão que o meu carro é mais bonito que o dele, que o meu carro é mais completo que o dele, irmãos. Não é Deus, é engano. Quando, irmãos, eu coloco no meu coração de estudar a palavra de Deus, até mesmo fazer uma teologia para virar um pregador, mas o propósito, irmãos, é de eu mostrar para os irmãos que eu prego muito e aquele irmão não prega nada. Não foi Deus quem colocou no seu coração, é engano. Quando eu quero fazer algo, quando eu faço algo, mas às vezes é para aborrecer o meu irmão, às vezes não é para cumprir um propósito de Deus, irmão. Nunca foi Deus quem colocou, mas é engano que está no nosso coração. E sabe o que é interessante, irmão? Engano, o homem consegue parar. Engano, uma hora é parado. Engano, irmãos, uma hora o homem consegue parar. Engano, Sambalate, Tobia e Gesem conseguem parar. Mas se foi Deus quem colocou no teu coração, o homem não para. O homem não consegue parar aquilo que Deus colocou no teu coração. Se foi Deus quem colocou na tua vida, irmão, pode ter certeza que Ele garante a vitória. Pode se levantar Sambalate, Tobia
Tobias, Gesem, tentando parar o projeto que Deus colocou no teu coração, mas não para, porque foi Deus quem colocou no seu coração esse projeto. E esse projeto, irmãos, nesta noite, é do Senhor. É do Senhor esse projeto. Deus tem coisas grandes para fazer. Deus tem coisas grandes para realizar. O inimigo, ele pode se levantar, o inimigo até pode tentar fazer alguma coisa, mas ele não vai conseguir impedir o projeto de Deus, porque ninguém consegue parar o projeto de Deus. E Deus está trabalhando na sua vida nesta noite. Deus está trabalhando na sua família nesta noite. Deus está trabalhando dentro do teu lar nesta noite. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, o Senhor está entrando com providência. Ele está, irmão, reconstruindo algo na sua vida, porque é o projeto dele. É o projeto dele na sua vida. Ele está reconstruindo na sua vida aquilo que foi destruído, aquilo que foi danificado, aquilo que foi quebrado. Essa noite é noite que o Senhor está reconstruindo. A única coisa, irmão, que foi destruída nessa noite e não será reconstruída é as obras do inimigo na tua vida, porque o Senhor acabou de destruir, o Senhor acabou de jogar por terra todas as obras do inimigo na tua vida. Todas as obras do inimigo na sua vida foram destruídas nesta noite, foram quebradas nesta noite, todas as obras do inimigo na tua vida. Tudo que atrapalhava você de prosseguir, tudo que atrapalhava você de seguir avante, tudo que atrapalhava você de crescer, tudo que atrapalhava você de frutificar na presença de Deus, acabou de cair por terra. Acabou de cair por terra nessa noite. O Senhor, irmãos, ele te abençoa nesta noite. O Senhor, ele reconstrói algo na sua vida, algo que você tem pedido a ele. Aquele, irmãos, que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra na minha, na sua vida, ele é fiel para terminar. Quem é o homem? Quem é o homem? Quem pensa ser o homem para tentar impedir o mover de Deus, o agir de Deus, operando Deus? Quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na sua vida? Ninguém impedirá, irmãos. Ninguém impedirá. Ninguém impedirá aquilo que Deus ele tem para fazer na tua vida. E Deus tem coisas grandes. Arabiandeco, varabaçu decanta. E decandaraba cheia de prova anúncia. Ele tem coisas grandes para realizar na tua vida. Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida, para fazer na tua casa. Não pensa que vai ficar da mesma forma. Não pensa que vai ficar da mesma maneira. Ele tem visto o teu clamor, ele tem ouvido as suas orações. Não vai ficar da mesma maneira. Não vai ficar da mesma forma. Deus está entrando com intervenção divina na tua vida. Está entrando com intervenção divina na tua história. Ele está mudando o quadro. Ele está virando cativeiro. Arabião de couve, arabaçu de canta. E de candaraba cheia de prova anúncia. Arabião de couve, arabaçu de canta. Deus está entrando com providência em vida de pessoas, irmãos, através desta live. Deus está entrando na vida de pessoas através dessa live. Não pensa, irmãos, que vai ficar da mesma maneira. Não pensa que vai ficar da mesma forma, porque o Deus Todo-Poderoso, irmãos, ele está trabalhando ao teu favor. Ele está trabalhando na tua vida, irmãos. Arabião de couve, arabaçu de canta. Essa noite, irmãos, é noite aonde o olheiro está trabalhando, aonde o olheiro ele está movimentando algumas coisas. Ele está movimentando a teu favor, mas não vai ficar da mesma forma. Não vai ficar da mesma maneira. Arabião de couve, arabaçu de canta. E de candaraba cheia de prova anúncia. Não vai ficar da mesma forma. Arabião de couve. Não vai ficar da mesma maneira, viu? Deus está entrando com providência. Deus está entrando com providência.
Deus está levantando, Deus está preparando um cenário, um ambiente diferente. Não vai ficar da mesma forma. Jesus, ele entra dentro da tua casa nessa noite. Jesus, ele entra no teu trabalho nessa noite. Jesus, ele entra na escola nessa noite, mas ele muda algo ao teu respeito. Não vai ficar da mesma forma. Ele está trabalhando. Não existe nada que as mãos de Deus não possa fazer. Não existe nada que o Senhor ele não possa fazer, irmãos. Continue buscando, continue orando, continue na vigilância, continue pagando o preço, irmãos. É assim mesmo. Enquanto nós oramos, Deus ele faz por cada um de nós. Deus ele trabalha na nossa vida. E sabe o que é interessante, irmãos? É que Neemias ele começou a reconstruir o muro. Sambalate, Tobias, Gesem se levanta contra ele. Eles vão liberar a palavra e vai dizer, olha, ele até pode conseguir construir esse muro, reconstruir esse muro, mas se passar uma raposa em cima do muro, esse muro será destruído. Mas o que eles não sabiam, irmãos, é que o projeto era de Deus. Se o projeto fosse de homens, irmão, uma raposa poderia destruir. Mas como o projeto era de Deus, raposa não destrói. Palavras de homem não destrói. O inimigo não destrói. E Deus, ele toma a minha boca nessa noite e manda te dizer aquilo que ele está fazendo na tua vida, aquilo que ele está fazendo na tua casa. O homem não destrói, o inimigo não destrói, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a vitória é sua. Deus está fazendo. Deus está restaurando vidas, Deus está restaurando pessoas, Deus está, irmãos, fazendo algo sobrenatural através dessa live. Se você pudesse contemplar o mover de Deus, o agir de Deus, irmão, Deus está trabalhando poderosamente nesta noite. Deus está trabalhando poderosamente nesta noite, irmão. Ele está trabalhando ao meu favor. Ele está trabalhando ao teu favor. Ele trabalha, irmãos, ele trabalha. Ele trabalha ao meu e ao teu favor. Arabian de couve, arabaçu de canta. Ele renova nossas forças nesta noite, irmãos. Ele restaura a nossa vida nesta noite. Arabian de couve, arabaçu de canta, arabacheia. Ele trabalha ao meu e ao teu favor nesta noite, irmãos. Porque ele é Deus. Ele é Deus, e operando ele, quem impedirá? Irmãos, foi até aqui que o Senhor me deu, que nós possamos ficar com essa palavra da parte de Deus, que nós possamos a cada dia mais, irmãos, estar ligados no trono do Senhor, porque, sem sombra de dúvida, irmão, nós estamos vivendo um tempo na qual eu creio que é os últimos tempos, irmãos, da igreja na terra. Então nós temos que clamar, nós temos que buscar a presença de Deus. Deus, ele quer fazer a obra dele através da minha e através da sua vida. Deus está levantando Neemias nesse tempo. Deus está levantando homens, irmãos, com um propósito no seu coração, com uma chama dentro do seu coração, irmão, para fazer a obra do Senhor e vidas, irmãos, serem alcançadas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite